Olá, amigos assinantes, está começando o seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. E vamos às principais notícias de hoje. Flamengo goleia Cabofriense no Maracanã e passeia no segundo tempo. Botafogo não se preocupa com boa fase do Bangu e faz 3-0. Madureira também faz 3-0 no Resende e vence pela segunda vez consecutiva. Friburguense recebe o Tigres na Serra e não faz cerimônia, também 3-0. No jogo dos Lanternas, tudo igual. Bom Sucesso e Barra Mansa não saíram do 0-0. Hoje tem Vasco e Macaé em São Januário e Fluminense vai a Bacaxá. Ex-goleiro Marcos continua hospitalizado. Jogador do Vasco que teve problema cardíaco anuncia aposentadoria aos 29 anos. No principal jogo de ontem pelo campeonato inglês, o líder Chelsea derrotou o Everton por 1-0. O único gol do time foi marcado pelo brasileiro William aos 44 minutos do segundo tempo. Pela Libertadores da América, Once Caldas e Corinthians empataram em 1-1 na Colômbia, 2.100 metros acima do nível do mar. O gol corintiano foi marcado ainda no primeiro tempo através de Elias, que inclusive já foi jogador do Flamengo. O detalhe, com a classificação para a fase de grupos, o Corinthians vai estrear na quarta-feira de cinzas e num clássico. Terá pela frente o São Paulo, em Itaquera. O Corinthians não vai contar com Guerreiro, suspenso por 3 jogos. Em outro jogo de ontem pela Libertadores, o Cerro Porteño empatou com o Deportivo Táchira em 2-2. Campeonato Paulista teve prosseguimento nesta quarta-feira e o jogo principal foi o clássico Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Apesar da grande movimentação e dos dois goleiros serem bem acionados, o placar não foi movimentado, ficou em 0-0. Para se ter uma ideia, Rogério Ceni foi o grande destaque do jogo aos 42 anos de idade. O Palmeiras, por sua vez, não tomou conhecimento do Rio Claro, que vem realizando boa campanha e fez 3-0 na sua arena. Nos demais jogos do campeonato, o Bragantino perdeu para o RB Brasil por 3-2. Audax e Linense empataram em 1-1, mesmo placar de Botafogo de Ribeirão Preto e São Bento de Sorocaba. Pelo gauchão, os grandes não foram bem na noite de ontem. Na capital, o Internacional não foi além de um empate magrinho com o Cruzeiro, 0-0. Já em Pelotas, o Grêmio foi derrotado pelo Brasil por 1-0. O ex-goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, Marcos, continua internado no Hospital São Luís, da capital paulista. Conforme informamos ontem, Marcos se apresentou com uma infecção cuja origem os médicos não conseguiram detectar. Em nota divulgada ontem à noite, o Hospital São Luís informou que o estado do ex-jogador vem apresentando ligeira melhora, mas por enquanto não há previsão de alta. E quem não se lembra de um fato preocupante ocorrido em abril do ano passado no jogo do Vasco da Gama? O seu atacante Everton Costa, recentemente contratado naquela ocasião e que já havia feito alguns gols pelo time, caiu em campo sendo levado numa UTI móvel para um hospital. Lá foi constatada uma arritmia cardíaca. Pois é, quase um ano depois, tanto o jogador quanto o seu agente informaram que Everton Costa está se aposentando, pois continuam os problemas cardíacos com o jogador. Ele tem 29 anos e já atuou por vários clubes, inclusive foi ídolo no futebol paranaense. O campeonato estadual prosseguiu ontem com os primeiros jogos pela quarta rodada. E o Botafogo não se intimidou diante do Bangu, que vinha de uma grande atuação diante do Fluminense e tascou 3-0 no time do presidente da federação. O jogo foi disputado no estádio Los Lários, em Mesquita, e os gols do time da Estrela Solitária foram marcados por Bill, 2, e Jobson, que entrou no segundo tempo. O técnico René Simões
disse que já esperava a boa atuação do time, que, segundo ele, está subindo de produção a cada jogo. Ontem, a direção do clube colocou em dia os salários dos funcionários e pagou os direitos de imagem dos jogadores, que também estavam atrasados. Já no fim da noite, o Flamengo aplicou uma goleada no tricolor de Cabo Frio, no Maracanã, 5-1. O time rubro-negro abriu a contagem com Marcelo Cirino, novo ídolo da garotada rubro-negra. Aos 25 minutos, escorando de cabeça um cruzamento da direita. Primeiro tempo terminou com a vantagem do rubro-negro pela contagem mínima. E logo no começo do segundo tempo, em jogada individual, o atacante Sassá, da Cabo-Friense, conseguiu se infiltrar entre os defensores do Flamengo e tocou sem chances de defesa para a rede, empatando a partida num golaço. O time da região dos Lagos chegou a se assanhar um pouco, tentando um ou outro chute de fora da área, mas não levava perigo. Aí o Flamengo resolveu jogar para valer e os gols foram saindo naturalmente. Everton fez o segundo. Samir, de cabeça após cobrança de escanteio, fez o terceiro. Além de Eduardo da Silva e Alexandro, os dois que entraram no segundo tempo, deram cifras definitivas ao marcador. O Madureira conseguiu sua segunda vitória consecutiva, derrotando o Resende por 3-0 no estádio da Rua Conselheiro Galvão. Os gols foram de Thiago Galhardo, 2, e Rodrigo Lindoso, cobrando falta. Apenas 403 pessoas estiveram no estádio. Lamentável. Na Serra de Friburgo, o time da casa também não tomou conhecimento do Tigres e venceu por 3-0, diante de 990 espectadores. Os gols do friburguense foram marcados por Jorge, Luiz, Felipe e Tufi. E finalmente no jogo dos desesperados, Bom Sucesso e Barra Mansa, que ainda não haviam pontuado, empataram em 0-0. Resultado não poderia ser outro. O jogo foi disputado no estádio Giulite Coutinho, com 486 torcedores presentes. Logo após o jogo, o presidente do Bom Sucesso demitiu o treinador Caio Couto. Disse, podemos perder para todo mundo, menos para esse que é pior que a gente. E hoje, em São Januário, o Vasco recebe o Macaé e precisa vencer para encostar nos líderes. Já o Macaé, que está em 6º lugar, também tenta se aproximar do G4. Segundo o técnico Josué Teixeira, o seu time tem tudo para surpreender os donos da casa nesta quinta-feira. Pois é, e o Fluminense vai ao distrito de Bacaxá, em Saquarema, e é favorito para obter mais uma vitória, o que lhe garantiria 3 pontos na tabela e, consequentemente, 100% de aproveitamento. O jogo será às 17 horas. No outro jogo da rodada, Volta Redonda pega o Nova Iguaçu, também com o time da Cidade do Aço, na condição de favorito. Nos próximos blocos, Fernando Antônio e eu estaremos analisando atividades e também os bastidores do futebol local. É rapidinho, é pá e bola.